Livro O Menino do Dedo Verde, Maurice Druon. Continuação do capítulo 15. Agora, você vai acompanhar-me à fábrica, disse o Senhor Trovões. Você irá vê-la no auge da produção. Será uma ótima aula. Ele gritou algumas ordens nos seus 3 telefones e desceu em companhia de Tisto. Este, logo que chegou, ficou surdo de tanto barulho. Os martelos automáticos batiam com toda a força, as máquinas roncavam como milhões de piorras. Era preciso gritar para fazer-se ouvir, mesmo que a gente tivesse a voz do Senhor Trovões. Tisto também ficou cego com os repuxos de faíscas que irrompiam de toda parte. O aço corria pelo chão como riachos incandescentes. Fazia um calor insuportável, e os homens pareciam minúsculos e negros. Após a oficina de fundição, Tisto visitou as de polimento, de torno, de montagem, bem como as de fuzis, metralhadoras, tanques, caminhões, etc. Porque a fábrica do Senhor Papai fabricava tudo o que se relacionasse com guerra, armas e munições. O dia seguinte era dia de entrega, e embalava-se o material com tanta precaução como se fosse porcelana. Finalmente o Senhor Trovões mostrou a Tisto 2 enormes canhões, compridos como torres de catedral, e tão brilhantes que pareciam untados de manteiga. Suspensos em correntes, os canhões deslizavam lentamente pelo ar, depois foram depositados devagarinho, em reboques de caminhões que pareciam não ter fim. São esses canhões, Tisto, que fazem a riqueza de mira-pólvora, exclamou com orgulho o Senhor Trovões. Podem demolir, a cada tiro, 4 casas tão grandes como a sua. Essa notícia não pareceu inspirar a Tisto o mesmo orgulho. Então, pensou ele, a cada tiro de canhão, 4 Tistos sem casa, 4 Carolos sem escada, 4 Amélias sem cozinha. Então é com essas máquinas que se perde o jardim, o país, a perna, ou alguém da família. Esta é a verdade. E os martelos a baterem, as forjas a esquentarem. O Senhor é a favor de quem, Senhor Trovões? Perguntou Tisto, fazendo grande esforço para ser ouvido naquele alarido que o cercava. O que, estou perguntando, o Senhor é a favor de quem nesta guerra? Dos Volás, gritou o Senhor Trovões. E papai, também. Por quê? Porque são nossos amigos há muito tempo. É claro, disse Tisto consigo mesmo, se a gente tem amigos que são atacados, deve ajudá-los a se defenderem. Então esses canhões vão para os Volás? Prosseguiu ele. Só o da direita, gritou o Senhor Trovões. O outro é para os vai-te-emboras. Como para os vai-te-emboras? Exclamou Tisto indignado. Porque eles também são bons fregueses. Assim um canhão de mira-pólvora ia atirar contra um outro canhão de mira-pólvora, e demolir um jardim tanto de um lado como de outro. É o comércio, acrescentou o Senhor Trovões. Pois então, eu acho abominável o seu comércio. O que? Perguntou o Senhor Trovões abaixando-se, porque o barulho dos martelos abafava a voz de Tisto. Eu estou dizendo que o seu comércio é abominável, porque... Uma vasta bofetada o interrompeu. O conflito entre os Volás e os vai-te-emboras acabava de se estender de repente até a face de Tisto. Eis o que é a guerra. A gente pede uma explicação, diz o que pensa, e zás, recebe uma bofetada. E se eu te fizesse brotar urtiga no fundo das calças, quero ver o que você fazia. Pensava Tisto, com os olhos cheios de lágrimas olhando o Senhor Trovões. Sim, urtigas, ou cardos. Ele mal continha o polegar. E foi assim que a ideia, a sua grande ideia lhe veio. A aula de fábrica, vocês já previram, terminou nesse ponto. Tisto ganhou um duplo 0, o Senhor Trovões logo comunicou ao Senhor Papai, que ficou muito desgostoso. Seu Tisto, que devia lhe suceder e tornar-se o dono de mira-pólvora, demonstrava realmente poucas disposições para dirigir tão bela empresa. É preciso que eu converse com ele seriamente, disse o Senhor Papai. Onde está ele? Foi se refugiar junto ao jardineiro, como de costume, respondeu o Senhor Trovões. Bem, veremos isto mais tarde. Por ora, terminemos as embalagens. Por causa da urgência das entregas, a fábrica funcionava sem parar. As 9 chaminés coroavam-se a noite toda de grandes halos vermelhos. Ora, aquela noite, o Senhor Papai, que não tivera tempo de jantar e fiscalizava o trabalho das várias oficinas do alto de uma pequena torre envidraçada, teve uma agradável surpresa. Seu Tisto voltara à fábrica e passava lentamente ao longo das caixas de fuzis, subia nos caminhões, debruçava-se sobre os motores, esgueirava-se entre os imensos canhões. Tisto é fantástico, pensou o Senhor Papai, está se esforçando para recuperar os pontos perdidos com seu duplo 0. Não se deve perder a esperança. Tisto, realmente, jamais parecera tão sério e tão atarefado. Estava de cabelo em pé. A cada instante tirava do bolso pequenos pedaços de papel.
Parece até que está tomando notas, observou o senhor papai. Queira Deus que ele não prenda o dedo ao enfiá-lo assim nas metralhadoras. Ora, é um bom menino, que reconhece logo os seus erros. O senhor papai ia ter outras surpresas. Capítulo 16, no qual se sucede as mais espantosas notícias. Todo mundo sabe que os jornais só falam de guerra usando letras maiúsculas. Essas letras ficam enfileiradas num armário especial. E era justamente diante desse armário de maiúsculas que o diretor de O Relâmpago de Mira Pólvora, diário bem conhecido, sofria terríveis hesitações. E aí vinha, suspirava, enxugava a fronte, o que é sempre sinal de emoção e perplexidade. O homem estava muito contrariado. Mal pegava uma grande maiúscula, dessas que são reservadas para as grandes vitórias, logo a punha de lado. Ora escolhia uma das maiúsculas médias que servem para as guerras que se arrastam, para as expedições que não terminam, para as retiradas imprevistas. Mas essa maiúscula também não servia, voltava para o armário. Num certo momento pareceu decidir-se pelas pequenas letras capitais, que se usam para as notícias que põem todo mundo de mau humor, como, novo imposto sobre as compotas, ou, falta de água por 2 dias. Mas essas letras também não resolviam o caso. E o diretor de O Relâmpago suspirava cada vez mais fundo. Realmente, era um homem no auge da contrariedade. Ele devia anunciar aos habitantes de Mira Pólvora, seus fiéis leitores, uma notícia tão inesperada e de tão graves consequências que não sabia como se arranjar. A guerra entre os Volás e os Vai-te-emboras havia fracassado. E quem poderá convencer o público de que uma guerra possa parar de repente, sem vencedores, sem vencidos, sem conferências internacionais, sem nada de nada? Ah, o pobre diretor teria gostado de imprimir, em toda a extensão da primeira página, um título sensacional, como por exemplo, Fulminante Avanço dos Volás, ou Irresistível Ataque das Tropas Vai-te-emboras. Mas isso era impossível. Os repórteres enviados até a pastilha cor-de-rosa eram categóricos. A guerra não acontecera, e seu fracasso punha em questão a qualidade das armas fornecidas pela fábrica de Mira Pólvora, assim como a competência técnica do senhor papai, de suas oficinas e de todo o pessoal. Em suma, tratava-se de um verdadeiro desastre. Experimentemos, com o diretor de O Relâmpago, reconstituir o desenrolar dos trágicos acontecimentos. Plantas trepadeiras e colantes se tinham enraizado nas caixas de armamento. Como se meteram lá, por que razão, ninguém podia explicá-lo. A era, a brionia, a campanilha e a erva de passarinho formavam em volta das metralhadoras e dos revólveres um espesso emaranhado, que o visgo do meimendro negro vinha agravar. Essas caixas, tanto os Volás como os Vai-te-emboras acabaram desistindo de recuperá-las. Os repórteres, nos seus relatórios, frisavam a ação particularmente nociva da bardana, erva medicinal cujos bagos vermelhos são munidos de ganchos. A bardana se alastrara pelas baionetas. Que fazer com fuzis que desabrochavam, com baionetas que não mais espetavam, e que os mais belos buquês privavam de toda a eficácia? Só jogando no lixo. Igualmente inaproveitáveis os magníficos caminhões, tão conscienciosamente listrados de cinza e amarelo. Espinheiros, carrapichos e urtigas de toda espécie brotavam fartamente nos assentos, provocando imediata urticária nos motoristas. Foram eles, aliás, as únicas vítimas da guerra. As brancas enfermeiras condenaram à imobilidade e às compressas mornas esses pobres soldados que cruéis comichões impediam de sentar. Situa-se aqui o lastimável incidente causado por uma espécie de não me toques. Que uma humilde flor do campo possa desencadear o pânico entre combatentes, isto se explica facilmente, quando sabemos que é provida de cápsulas que explodem ao menor contato. Os motores estavam repletos dessa planta que pululava no carburador das autometralhadoras e no reservatório das motocicletas. Mal se dava a partida, a menor pressão no acelerador produziram-se e propagaram-se surdas explosões, que não causaram o mais leve dano mas abalaram fortemente o moral das tropas. Passemos aos tanques. Tinham as torres bloqueadas. Roseiras bravas, as quais se misturavam a madressilva e as buganvilhas, lançavam raízes, cachos, pedúnculo e ramos espinhentos em torno das engrenagens. Os tanques, portanto, estavam também fora de combate. Nenhum só aparelho fora poupado pela misteriosa invasão. Surgiam plantas por todo lado, plantas teimosas, ativas, como que dotadas de vontade própria. Nas máscaras contra gases desenvolvia-se a aquileia esternutatória. O repórter de O Relâmpago garantia que a 1 metro dessas máscaras as pessoas já se punham a espirrar cerca de 50 espirros. Ervas mal cheirosas se alojavam no interior dos porta-vozes. Os oficiais tiveram de renunciar a essas cornetas onde cresciam arruda e alho de urso. Mudos, imóveis, impotentes, os dois exércitos haviam estacado um diante do outro.
As más notícias voam. O senhor papai já estava a par de tudo e bem imaginamos em que estado de desespero. Suas armas floresciam como acácias na primavera. Mantinha-se em constante contato com o diretor de O Relâmpago, que lhe fazia a leitura, pelo telefone, dos mais pungentes telegramas. Só restava uma esperança: os canhões, os famosos canhões de mira-pólvora. Pois, como dizia o senhor papai, 2 exércitos imobilizados podem ainda entrar em combate, desde que disponham de bons canhões. Esperou-se até a noite. Um último telegrama desfez todas as ilusões. Os canhões de mira-pólvora haviam atirado, não resta dúvida, mas haviam atirado flores. Uma chuva de amores perfeitos, papoulas e miosotes abatera-se sobre os contingentes dos volás, que haviam respondido inundando os vai-te-emboras de gerânios, margaridas e beijos. Um general tivera o cap arrebatado por um buquê de violetas. Não se conquista um país com rosas e as batalhas de flores nunca foram levadas a sério. A paz foi imediatamente concluída entre os volás e os vai-te-emboras. Os 2 exércitos se retiraram, e o deserto cor de pastilha cor-de-rosa foi devolvido ao seu céu, à sua solidão e à sua liberdade. Capítulo 17, no qual Tisto corajosamente denuncia a si próprio. Há silêncios que despertam. Tisto saltou da cama aquela manhã porque a grande sirene não tocou. Foi à janela. A fábrica de mira-pólvora estava parada, as 9 chaminés não fumegavam. Tisto correu ao jardim. Sentado em seu carrinho de mão Bigode lia o jornal, coisa que raramente acontecia. Ah, você está aqui, exclamou ele, em matéria de trabalho bem feito, não podia ter sido melhor. Nunca teria imaginado que fosse tão bem sucedido. Bigode irradiava alegria. Ele beijou Tisto, isto é, envolveu-lhe a cabeça com seus bigodes. Depois, com a ligeira melancolia dos homens que terminaram sua tarefa, Bigode acrescentou: já não tenho mais nada a lhe ensinar. Você sabe mais do que eu, e anda mais rápido. Vindo de um mestre como Bigode, esse elogio aqueceu o coração de Tisto. Do lado das cavalariças, Tisto encontrou o ginástico. Que maravilha, soprou-lhe Tisto na orelha bege, fiz parar, com flores, uma guerra. O pônei não pareceu nada surpreso. Por falar nisso, respondeu ele, gostaria muito de um feixe de trevo branco. É o que prefiro para almoço, e cada vez a menos pelo campo. Pense nisso, Tisto, quando houver tempo. Essas palavras mergulharam Tisto numa grande estupefação. Não porque o pônei tivesse falado, isso já o percebera há muito, mas porque o pônei mostrava saber que ele tinha o polegar verde. Felizmente ginástico não fala com ninguém, além de mim, disse Tisto consigo mesmo. E voltou, pensativo, para casa. Aquele pônei, via-se bem, sabia muita coisa. Na casa que brilha as coisas não iam como de costume. Primeiro, fato indiscutível, os Vidrosny já não brilhavam tanto. Amélia não cantava mais diante do forno. Tu não te lembras da casinha pequenina, sua canção predileta. O criado Carolo já não polia o corrimão. Dona Mamãe estava de pé desde as 7 horas, como nos dias de viagem. Tomava o café com leite na sala de jantar, ou melhor, o café com leite estava diante dela, e ela não tocava na xícara. Mal viu Tisto atravessar a sala. O senhor papai não fora ao escritório. Achava-se na sala de visitas em companhia do senhor Trovões. E ambos andavam a passos largos, de modo descontrolado, tanto que às vezes esbarravam um no outro e às vezes davam-se as costas. Sua conversa rugia como se fosse uma tempestade. Uma ruína, uma desonra. Só resta fechar, quanto desemprego, exclamava o senhor papai. E o senhor Trovões respondia como o eco de um trovão rolando pelas nuvens. Conspiração, sabotagem, atentado pacifista. Ah, meus canhões, meus lindos canhões, prosseguia o senhor papai. Tisto, no limiar da porta entreaberta, não ousava interrompê-los. Eis como são as pessoas grandes, dizia consigo mesmo. O senhor Trovões me afirmava que todo mundo era contra a guerra, mas que era um mal inevitável, contra o qual não se podia fazer coisa alguma. Eu acabo de impedir uma guerra. Eles deviam estar contentes, em vez de se zangarem. O senhor papai, esbarrando de novo no ombro do senhor Trovões, gritou, fora de si. Ah, se eu apanhasse o miserável que foi semear flores nos meus canhões. Ah, se eu também o agarrasse, respondia o senhor Trovões. Mas talvez não haja nenhum responsável. Forças superiores. É preciso abrir um inquérito. É um caso de alta traição. Tisto, vocês já sabem, era um menino corajoso. Abriu a porta e colocou-se debaixo do grande lustre de cristal, no centro do tapete de guirlandas, defronte ao retrato do senhor avô. Tomou respiração e disse: fui eu que semeei flores nos canhões.
Em seguida, fechou os olhos, esperando o tapa. Como o tapa não veio, abriu de novo as pálpebras. O Sr. Papai tinha estacado num canto do salão e o Sr. Trovões no outro. Eles olhavam Tisto. Mas parecia que não o estavam vendo. Seria o caso até de perguntar se tinham ouvido e compreendido. Não estão acreditando, pensou Tisto. E, para confirmar sua confissão, enumerou suas proezas, como quem dá a solução de uma charada. Os volúveis na favela, fui eu. A cadeia, fui eu. O edredom de pervincas para a menina doente, fui eu. E o baobá na jaula do leão, fui eu também. O Sr. Papai e o Sr. Trovões continuavam a brincar de estátuas. A ideia de Tisto florista a domicílio não lhes podia entrar na cabeça. Tinham justamente a cara de que iam abrir a boca para declarar, para de dizer tolices e deixa as pessoas grandes em paz. Pensam que estou me gabando, pensou Tisto. É preciso que lhes prove a verdade. Aproximou-se então do retrato do senhor avô. Sobre o canhão que servia de apoio ao venerando fundador da manufatura de mira pólvora, encostou o polegar e o manteve ali alguns segundos. A tela estremeceu ligeiramente, e viu-se brotar da boca do canhão uma haste de junquilho. Que deu primeiro uma folha, depois outra, e em seguida as campânulas brancas. Pronto, disse Tisto, eu tenho polegar verde. Ele esperava que o Sr. Trovões ficasse escarlate e o Sr. Papai todo branco. Mas foi o contrário. O Sr. Papai deixou-se cair numa poltrona, com o rosto cor de púrpura, enquanto o Sr. Trovões, pálido como cera, tombava no tapete. Diante deste duplo espetáculo, Tisto compreendeu que fazer brotar flores dentro dos canhões perturbava profundamente a vida das pessoas grandes. Saiu do salão com o rosto intacto, o que prova que a coragem é sempre recompensada. Capítulo 18, no qual algumas pessoas grandes acabam renunciando às suas ideias estabelecidas. O Sr. Papai, como vocês já puderam constatar ao longo desta narrativa, era um homem de rápidas decisões. Foi-lhe preciso, no entanto, uma semana inteira para refletir sobre a situação e enfrentá-la. Cercado de seus melhores engenheiros, reuniu vários conselhos de direção, nos quais o Sr. Trovões tomou parte. Depois fechou-se sozinho no seu escritório e passou horas e horas com a cabeça entre as mãos. Tomou uma porção de notas. Mas rasgou tudo. Em suma, a situação se resumia nisto: Tisto tinha polegar verde, usar o polegar verde, e parara, com o polegar verde, a fábrica de mira pólvora. Porque, como era de esperar, os ministros da guerra e os generais que se abasteciam normalmente em mira pólvora haviam logo retirado seus pedidos. É melhor a gente recorrer a um florista, diziam eles. Havia, evidentemente, uma solução, que ocorreu a muitas pessoas destituídas de imaginação: trancar Tisto na cadeia, porque ele semeava a desordem, e comunicar pela imprensa que o malfeitor já não estava em condições de agir. Em seguida, depois de substituir por canhões comuns os canhões floridos, como exigia a justiça, remeter uma circular a todos os generais, informando-lhes que a manufatura retomava a fabricação de outrora. Aliás, o Sr. Papai ter-se-ia oposto, em qualquer hipótese, à prisão de Tisto. O Sr. Papai era bom, como já disse. Era bom e era negociante de canhões. À primeira vista, isso não parece compatível. Adorava seu filho e fabricava armas para levar a orfandade aos filhos dos outros. Isso acontece mais do que se pensa. Nós tínhamos conseguido 2 sucessos, disse ele à dona mamãe, fabricava os melhores canhões e fazíamos de Tisto um menino feliz. Parece que as duas coisas já não podem coincidir. Dona mamãe era suave, bela e bondosa. Uma pessoa encantadora. Escutava sempre com o maior interesse, e mesmo com admiração, as palavras do marido. Desde o triste caso da Guerra dos Volás ela se sentia um pouco culpada, sem saber exatamente por que motivo. As mães se julgam sempre um pouco culpadas quando os filhos perturbam a vida das pessoas grandes e correm o risco de sofrer as consequências. Que fazer, meu caro, que fazer? Respondeu ela. O que me preocupa é tanto o destino de Tisto quanto o da fábrica, prosseguiu o Sr. Papai. Nós tínhamos uma ideia quanto ao futuro do menino. Imaginava que iria suceder-me na fábrica, como eu sucedera a meu pai. Ele tinha todo o seu caminho traçado, fortuna, consideração. Era uma ideia estabelecida, disse Dona Mamãe. Sim, uma ideia estabelecida e bem cômoda. Agora, precisamos estabelecer uma outra. A você que está ouvindo, acompanhe a continuação do livro pela playlist do canal. Deixe seus comentários e se inscreva no canal Sr. G, por favor.